Vamos que vamos, meus amigos, que está começando mais um episódio do nosso PatoCast, aqui no ambiente ADPAT. Eu sou o Felipe Lima, consultor em patologia das construções, professor e coordenador de curso também na área, e vou estar aqui com vocês acompanhando e organizando essa maluquice boa chamada Podcast da Patologia. PatoCast, sejam bem-vindos. E eu sou o Marcos Grossi, sou engenheiro civil também, especialista em patologia, e a gente vai apresentar hoje um tema muito importante para nós. Olha só, o tema que a gente escolheu hoje é reabilitação de fachadas e estruturas. Tá? Então esses são os dois sistemas aí que mais têm recorrência aí nos trabalhos dos edifícios. Só que vamos trazer uma pitada diferente. Do laudo à terapia. O que você acha disso, Grossi? Incrível, né? Qual que é a repercussão dos nossos trabalhos para a prática, para a solução prática, né, dos problemas do dia a dia? Incrível. E nesse ambiente, então, nós trouxemos dois convidados. Gratidão por vocês estarem aqui, meus amigos, novos amigos. Estou aqui com o Fernando Gaal, estou aqui com o Ricardo Haddad. Fernando Gaal, olha só, sócio-diretor, chique, hein? Serpol, grande Serpol. Nós estamos aqui no ambiente Serpol, gratidão para todos. Engenheiro, não é civil, olha que doideira, ele vai comentar sobre isso. Trabalha na área fortemente, então, bem-vindo, meu amigo. Paulista? Obrigado, Felipe. É uma honra aqui receber vocês no nosso espaço. Na verdade, é o espaço de vocês também, né? Querendo ou não. E, cara, tô muito feliz de participar do primeiro podcast aqui gravado nesse espaço que a gente fez há um tempo já, pensando nessa data. Ah, muito legal. Eu lembro que a primeira vez que eu vim aqui, tinha um sofá ali, né? Que agora tá ali internamente. E nós sentamos, olhando essa mesa. Você comentou sobre a estrutura que você estava montando. E nós estamos aqui ainda esse ano, fazendo o primeiro podcast presencial, gravado aqui com vocês, meus amigos. Então, muito legal, muito gratificante, irmão. Parabéns aí pelo trabalho e obrigado pela confiança. Obrigado pela presença de vocês também. E grande Ricardo Haddad, também engenheiro civil, paulista, paulistano, cara dos esportes, cara das viagens. Obrigado, Felipe. Obrigado. Fico muito honrado de ser convidado por vocês dois, grandes mestres da área. A gente conversar um pouquinho aí, ver se tira umas ideias, né? Não, muito bacana. E que seja do tema. Porque é o seguinte, quando a gente trabalha aqui, né, Grossi, e nós estamos nessa pegada da consultoria, da investigação técnica, o resultado final do nosso trabalho é o laudo. Perfeito. E depois disso, Grossi, depois do laudo, o que vem? Daí tem que colocar em prática, né? Será que tudo aquilo que está no papel funciona, né? No papel, no laudo, cabe tudo. Mas e aí, quando vocês recebem esse laudo, dá para colocar em prática no dia a dia? Na verdade, eu acho que o resultado final para o cliente, que é o que importa, é o trabalho finalizado, né? E o início do trabalho e até o meio é o que vocês fazem. E depois recebe-se o laudo e as empresas vão colocar em prática. É óbvio que o laudo, o relatório técnico, a metodologia executiva ajuda bastante a balizar o serviço que vai ser feito. Mas esse trabalho em conjunto eu acho muito importante dos patologistas com quem executa o trabalho, no caso da Serpol. Eu acho que até por isso que a gente tá tentando, né? Tá trabalhando para unificar e fazer uma comunidade mesmo de pessoas que trabalham nessa área, tanto os executores quanto quem dá o diagnóstico. Eu acho muito importante essa troca de experiência. Putz, Felipe, Grossi, a gente pegou o seu lado aqui, mas tivemos um problema em executar tal serviço. Vamos junto lá fazer um teste, vamos melhorar esse processo para os próximos a gente ir melhorando cada vez mais. Olha só. E vice-versa. A gente da Serpol pegar um serviço que não sabe o que fazer, que aconteceu algumas vezes nas obras que a gente foi. Felipe, me ajuda aqui, me dá uma ideia. Aí ele dá uma ideia, a gente executa o trabalho. É bastante gratificante depois ver o final do processo, né? E por isso que a gente até trouxe esse tema aqui para estrear esse nosso podcast presencial. E só com a Serpol, né? 40 anos de história, mais de 40 anos de história, atuando em recuperação de fachadas, estruturas. É uma longa história, né, Ricardo? E me diz aí, você que hoje é diretor técnico da Serpol, qual que é a sua história com a Serpol? Como começou? Como você chegou até onde você está hoje aí dentro do universo da Serpol? Eu entrei na Serpol em 2015,
para ficar em uma obra. Contrataram um engenheirinho de obra para ficar numa obrinha, que era uma obra do Sesc Pompeia que a gente fez lá em 2015. Obrinha não, né? Obrinha é sacanagem. Pô. É que ele é top, pra ele, bateu no peito e falou, isso aí é... Então, para uma obra. E aí, com o passar do tempo, eu comecei a me envolver um pouco mais com o escritório. Eu já conhecia o Fernando, o Rogério, que era o pai dele, o Armando. Então, já conhecia a empresa, mas nunca tive aquele contato empresarial, né? Tinha contato da família. E fui vindo, fui passando. Então, sempre comecei a ajudar um pouquinho no escritório. Aí, comecei a ajudar um pouco de TI. Começava a ajudar, então, o Windows travou aqui, vem aqui dar um... Comecei a impressora não está imprimindo. Multifunções. E aí, com isso, eu comecei a, então, ficar mais no escritório. Depois que a obra do Sesc acabou, eu estava para acabar, lá por volta de 2016, comecei a ficar mais tempo no escritório. E aí, com isso, foi passando, fui tomando conta de... ajudando com mais algumas obras e estou aqui hoje. Tá até hoje. Estou aqui até hoje, então, 7 anos. Mas você conhecia já o Fernando antes disso? Já. O Fernando eu conheci desde a escola. A gente fez colegial juntos. E aí, conta aí. Como é que era? Você imagina que dois bobos que ficavam jogando bola um no outro e ia trabalhar junto numa empresa de engenharia. Muito legal. E aí, mas antes de 2015, você atuava com reabilitação de fachadas, estruturas, ou foi sua primeira experiência? Não, eu estava na faculdade, né? Entrei na faculdade em 2009. Trabalhava na Tecnisa. Logo que entrei na faculdade, entrei na Tecnisa. E fiquei até sair pra cá. Só que na Tecnisa eu trabalhava na construção, então, no barro mesmo, né? Nasceu um prédio da fundação, da fundação à fachada. Eu fiz 2 ciclos de prédios na Tecnisa, inteiros. Aí quando acabou o último ciclo, eu tava pra acabar, vim pra cá. Mais ou menos. Poxa, veio do... Gross também veio da construção, né? Construção, Como é que foi bom. essa experiência? É bom pisar no barro um pouco, né? Sentir na prática, né? Isso que a gente vai querer extrair, né, de vocês ao máximo. Essa parte prática, as dores de colocar ali. Na vida real, a dificuldade, vou colocar uma barra de aço aqui, outra ali. E aí, posso fazer já uma... Pô, pra cima. Vamos falar de estrutura, vamos falar dos laudos, né? O que você acha que é a maior dificuldade que você tem quando recebe um laudo com reparos de estrutura? O que tem ali de erros que poderia melhorar? O que você pode contar pra gente, pro patologista que faz isso? Boa. Como que ele melhora esse laudo dele? O que eu vejo também que a gente tem que, acho que explicar para todo mundo, o laudo quantitativo do qualitativo, né? Que para fachada é muito usado, mas as pessoas também têm usado na estrutura. E aí é que a gente bate na tecla que você acabou de me perguntar. Eu recebo um laudo qualitativo. Ok, a estrutura tá ruim. Mas e o próximo passo? Tá ruim, você vai lá na obra, você vê que tá ruim, mas o que eu vou fazer? Quais são as barras que eu vou colocar? Ou é fibra de carbono ou não é fibra de carbono? Então a gente para nessa tecla quando o laudo é qualitativo na estrutura. Quando é quantitativo, ou já tem o projeto de reforço, ok. Aí eu pego para analisar e vejo... primeira coisa, é viável? O condomínio tem dinheiro para pagar essa solução? Porque pode ser assim, qual é a melhor solução do mundo? Mete umas fibras de carbono, envolve tudo de fibra de carbono. Quem vai pagar essa brincadeira? Funciona? Vai funcionar, o prédio vai ficar em pé. Ou seja, a estrutura que for. Mas então primeira análise que a gente faz é a viabilidade da metodologia. Porque se o remédio não é muito mais caro, né, do que o paciente pode pagar, né? Então a gente pode trabalhar em qual sentido? Quando o cliente tem uma dor no prédio dele, o ideal é que ele faça o contato com o patologista para poder examinar, para poder fazer então o diagnóstico e prescrever as terapias. E depois, com esse material, levar até as empresas que executam o problema. Mas não é assim que funcionam normalmente. E até por desconhecerem, né? É normal entrar em contato. Qual que é o ritmo aqui de entrada de chamados, o tamanho disso que chega aqui diretamente do cliente que tem um problema e já chama a empresa que executa, né, que já resolve o problema estrutural para poder ir lá e orçar. Cara, eu vou sair dessa pergunta um pouco, tá? Foi uma péssima pergunta, pra falar a verdade. Não. Giovana, vou até editar aqui esse podcast. Não, eu só tô pedindo desculpa por sair da pergunta mesmo. Eu acho que, um pouco antes na sua pergunta, você falou que o patologista tem que fazer o relatório, a metodologia executiva, passar para o cliente e o cliente passar para quem executa. Eu acho que esse caminho pode ser um pouco encurtado. Eu acho que o patologista ele pode consultar o executor antes de entregar para o cliente, que é o que a gente tem feito em alguns serviços em conjunto. Eu acho que talvez você nem tenha percebido, mas
putz, tô prescrevendo alguma coisa aqui. Vamos lá no executor. Quanto custa isso aqui? Vamos orçar isso aqui antes de passar para o cliente. Eu acho que esse é o caminho. Talvez não dê para fazer todas as vezes, a minha opinião, tá? Posso estar errado também. Mas eu acho que é um caminho que pode ser entregue mais assertivo para o cliente. Porque fica complicado também para o executor chegar para o cliente e falar, putz, o patologista fez um trabalho que eu acho que deveria ser diferente. A gente não fica legal fazer isso. Sim. Faz sentido. Olha, isso me remete a uma lembrança. Eu nem hoje... lembro da sua pergunta mais. Não, desculpa. Isso foi uma péssima pergunta de passagem, mas mas vamos voltar, do Ricardo lembra. Ele já tá... Depois aqui ele vai responder. Obrigado. É que você falou um Faz negócio todo que me parou aqui no meio da pergunta. E... Depois daqui não ouviu mais nada, né? Não, o que me remete, assim, para quem não sabe um pouco da minha história, hoje eu estou, né, sou consultor e curto muito, mas quando eu comecei executando. Né, trabalhei numa concorrente da Serpol aqui em São Paulo e comecei então em reabilitação de fachadas e estruturas. E eu sou muito feliz com isso, me sinto até privilegiado por ser um consultor que veio da execução. Então, quando eu vou lá e faço uma prescrição ou escrevo um relatório, a minha visão é de quem subia no balancinho, de quem recebia o escopo e tinha que entregar. Então a gente acaba sabendo se é execuível ou não. Depois de mais de 10, 15 anos executando obras, começa a ficar um pouquinho mais simplificada a coisa. E na época, o que eu tive dificuldade? Infelizmente, muito dos laudos que nós recebíamos, não todos, claro, tinham espetaculares, mas muitos deles, as partes mais importantes eram o endereço e as fotos de característica do prédio. Porque a nossa empresa já tinha as metodologias, a viabilidade técnica e financeira, a expertise para resolver aquele problema. Até porque, no fim, é a empresa que executa que vai dar a garantia, que vai dar esse retorno. Então faz sentido essa conexão entre quem presta consultoria e quem executa, para que a gente possa, então... Aí que tá, né? Eu sempre falo para a equipe, as soluções precisam ser viáveis. E não só viáveis tecnicamente, mas viáveis também técnica/financeiramente, né? Então, e como encurtar isso, Grossi? Porque também tem uma questão de ética, né? Se a gente for trabalhar. A gente tem que ter essa conexão com as empresas, mas ao passo de que também você não dá para você fazer um laudo dizendo tem que fazer com aquela empresa, porque há um mercado de negócio de empresas. Né? Sim. Eu só queria fazer um complemento que acho que não é só preço, né? Tem a questão do tempo, da logística de execução, armazenamento de materiais, que isso realmente, quem faz o laudo não tem quase que noção nenhuma, a não ser o Felipe, né, que já trabalhou com isso, mas acho que o patologista mesmo não tem noção exatamente da sequência construtiva, principalmente com gente morando, né? Vamos remanejar carro, interditar estacionamento... Logística, né? É complexo, não é só financeiro, porque financeiro eu acho que seria simples, o coto ali, ele faça uma matriz de decisão ali, compara a solução por preço, mas acho que tem outros critérios. Vocês conseguem enumerar os critérios, Ricardo, Fernando? Não, vai responder a pergunta. Na minha pergunta não vai ficar sem resposta. Eu tenho um exemplo bom que a gente trabalhou junto para falar sobre o que você falou, mas vai lá primeiro, responde a pergunta dele. Responde a minha pergunta. Vamos lá. A sua pergunta era do fluxo, né? A do fluxo, não era? A do fluxo do cliente. Exatamente. Porque o cliente, quando tem a dor, ele não vai no patologista. Até por cultura, até por não desconhecer. Mas eu acho que isso vem também do passado. Eu posso estar falando errado aqui, mas um engenheiro patologista com contato com os clientes é uma coisa mais recente. Vamos voltar no passado da Serpol. Não precisa ser 40 anos, mas que sejam 30. Você ia buscar um engenheiro para te dar um laudo para executar o seu problema? Não. Você ia na empresa, executa, a empresa já te dava garantia, fazia o serviço, ela já tinha o know-how, ou estava buscando o know-how, e executava. Hoje, com o passar de leis, a empresa que executa também quer a sua garantia daquilo que está fazendo. Então, ela começou a criar esse nicho dos patologistas. Então, alguém com uma expertise que fala, olha, eu entendo muito bem do seu problema, dou esta solução, me responsabilizo por essa solução, e a empresa que vem aqui executar, está executando a sua solução, não estou executando minha expertise.
estou executando a solução. Só que isso é novo no mercado. Os síndicos ainda estão acostumados, eu entendo que os condomínios estão acostumados com metodologia velha. Vai atrás de quem resolve teu problema. Você não vai passar no meio de campo para ver. Então eu acho que isso é uma evolução que tem acontecido. A gente vê muito no mercado hoje, com a ADEPAT e com você. Patologistas novos nascendo, né? Pessoas que gostam daquilo. Vocês queriam fazer patologia quando saíram da faculdade? Olha, na faculdade acabou sendo, né? Mas eu queria com 16 anos trabalhar. Né? Enfim. E aí eu tava doido pra querer trabalhar. E o que eu sabia era AutoCAD. Mas eu não gostava de ficar desenhando, né? Porque eu sou um pouquinho, não sei se você percebe, mas um pouquinho agitado. Então, ficar sentado o dia inteiro, ali todo dia. Porque na época era desenhista copista, então. Mas, mano, é o que tinha, cara. Porque eu não queria ficar em casa, eu queria ter meu dinheiro. Aí eu arrumei um trabalho, falei, tenho lá um estágio de uma obra, pra trabalhar em obra. Você já estava na faculdade? Eu tava no técnico ainda, né? No técnico de edificações. E aí arranjou um estágio pra mim. E aí, beleza, era em obra. Falei, em obra eu vou. E aí eu fui, cheguei no lugar, quando eu cheguei, falei, a obra é aqui, o prédio tava pronto. Eu falei, como assim? Pra mim, né? Pra ele não falei nada. Era uma obra, mas o prédio tava pronto. Eu imaginei que eu estava indo pra uma construção. Mas não tava pra uma construção, eu tava indo pra uma obra de reabilitação de fachadas. Então, assim, e aí eu tive contato com a patologia. Então, pra mim, desde o primeiro dia de trabalho da vida, eu já ouvi o termo e já comecei a trabalhar com o termo. Mas, então, pra mim, isso já... Eu me apaixonei pela área, né? Mas o engenheiro comum, entendo... O grosso também, né? Porque já nasceu de berço. Ele tomava uma mamadeira com fenolftaleína. Também não... Meus pais eram engenheiros e peritos, né? Então, eu fiz faculdade justamente para continuar o trabalho, né? Então, antes de fazer faculdade, eu já trabalhava auxiliando nas vistorias. Qual foi a primeira palavra que você falou na vida? Manifestação patológica. Então, aqui tem 2 exemplos um pouco raros. Atípicos, Mas o normal, realmente, é o patologista ser alguém mais experiente. Mas a Serpol começou a receber relatório e processo executivo dos anos 2000 pra frente. Mas acho que não tinha nem oferta, né? Eu, quando me formei, eu queria fazer uma pós-graduação de patologia e não achava. Sim. Não e tinha. Agora nós temos IPOS, a turma 3, começando em janeiro. Então fiquem ligados. Já aproveitando para pra cima. Arrasta pro lado, pra cima. Quando eu estava na faculdade, eu via que quem queria fazer patologia, nem digo que é fazer patologia, mas quem não queria trabalhar na obra, queria ser calculista, pelo menos na minha turma. Eu queria ir para escritório de cálculo. Era obra ou projeto. Assim. Vamos dizer que já pode, talvez, daí ter saído um braço que vai para patologia, mas porque o cara já não tá indo para obra, né? Sim. Vamos mudar aqui que eu falei tudo cara, né? Coisa feia, né? Segue o jogo. Eu acho que ninguém tem noção, né? Quando o cara escolheu a formação, eu quero ser engenheiro. Ninguém pensa, eu acho que na maioria dos casos, igual o cara falou, vou ser para ser um patologista, né? Vai porque quer construir ou projetar. Então, acho que é isso. E daí, na faculdade, a gente não tem uma oferta de disciplinas que te mostrem também isso. Te dão outras possibilidades. Fala de construção. Projeto ou construção. Na medicina já tem a especialidade, né? Você já vai sabendo o que você vai fazer. Você não é engenheiro civil? Eu sou engenheiro mecânico. Por quê? Boa pergunta. Na verdade, todo mundo foi fazer engenharia civil, minha irmã, meu primo, e eu decidi, no meio da faculdade, ir para mecânica, porque eu curtia mecânica, eu curtia projeto mais no milímetro. Um pouco mais fino, desenho 3D, essas coisas eu gostava. E na época a engenharia civil não tinha 3D, era só AutoCAD 2D. Hoje que evoluiu muito e está muito parecida com a engenharia mecânica, inclusive, essa parte de BIM e tudo mais. Inclusive, tem os modelos construtivos de steel frame e tal, cara, que é engenharia mecânica, praticamente. As esquadrias, né? A grande amiga Áurea, da Luparts, é puramente mecânica, a parte da funcionalidade, né, da esquadria. Materiais, eu sempre gostei dessa área, foi mais por gosto pessoal do que o que eu ia fazer, porque eu nasci na Serpol, né? Sim. Então, eu, desde pequeno, imaginava que eu fosse trabalhar na Serpol, eu nunca trabalhei em nenhuma outra empresa. Já que trilhou o seu caminho direto sempre para Serpol. E, então, já que você puxou o assunto, como é que foi a experiência de trabalhar com seu pai? Trabalhar com o pai, assim, ter essa... Cara, pra mim foi muito bom. Aprendi muito com ele. Então, no começo, eu fazia serviço de estagiário, praticamente, né? E fazia tudo que precisava na empresa.
Não tinha essa divisão que tem hoje, todo mundo faz tudo. Hoje é um pouco também, mas a gente tá se dividindo mais, porque tem crescido um pouquinho. E eu era a sombra dele, praticamente, muitas vezes. Então, reunião importante, ele me levava, conversava com pessoas muito importantes sempre. Então, foi uma baita escola para mim. Quis, no começo da carreira, trabalhar em outro lugar, que não a Serpol. Não deu certo, graças a Deus. Fiz processo seletivo na Volkswagen, na Mercedes, não passei nenhum, ainda bem. Na Serpol eu passei, que é a mais importante. Mas foi muito bom, eu aprendi muita coisa com ele. Na verdade, a maioria do que eu sei, 90% do que eu sei hoje, eu aprendi com ele. E o que legado significa para você? Cara, legado Na verdade, o que me vem à cabeça é a palavra sucessão, né? Sucessor é a pessoa que segue com o trabalho, pega um trabalho do meio do caminho e melhora o que foi feito de um tempo para trás. Então, tem uma história linda atrás do Fernando e a minha missão é daqui para frente melhorar o que foi feito. Ao invés de pegar um negócio e manter do mesmo jeito ou até cair. Eu acho que isso é a parte da sucessão. Legado vem... tudo, na verdade, né? A conduta, a ética, tudo que eu sei e os meus valores vem desse legado que veio da minha família. E acho que é isso, né? E para você, Grossi, o que é legado? Legado são bens, talvez, intangíveis que a gente deixa para a sociedade, para as famílias, né? Para quem está ali no nosso círculo de convivência. Então, aquilo ali que não vai ser apagado da história. Pode estar na história escrita, pode estar na história das memórias aí, nas nossas recordações, né? E a Serpol tem um grande legado aí. Quantos prédios... Qual o legado para a sociedade da Serpol? Quantos prédios vocês já não mantiveram em pé para não cair? É o que eu ia falar, não só a nossa família, né? É muito mais do que isso. A Serpol, quando eu entrei, tinha perto de 100 colaboradores, então são 100 famílias. É um peso gigantesco e na verdade é o que motiva a gente a levantar e vir trabalhar. Essas pessoas terem uma condição digna de vida e melhorarem, né? Na verdade, o meu objetivo como pessoa é melhorar as pessoas que trabalham comigo. Então, tiveram diversos colaboradores que falaram, putz, eu vou sair da Serpol. Cara, eu não fico triste. Se a pessoa está saindo para um lugar melhor, eu fico feliz. Eu acho que isso faz parte do legado que me foi passado, né? Haddad, você trabalhando como diretor técnico, que trabalha vendendo também, em reabilitação dá para desassociar a parte técnica das vendas? Para o cliente final? Não dá. Porque você tem que, de alguma forma, imaginando que o cliente final é leigo, né? Você tem que conseguir explicar a técnica para conseguir mostrar, nós estamos fazendo isso aqui, de uma forma que a pessoa entenda e te compre, né? Essa é a verdade. Se eu for lá e ficar que nem um professor e falar por 1 hora conta para a pessoa vai falar legal, próximo. Mas ela tem que entender que a gente está ali para ajudar a dor dela, né? Resolver a dor dela e, do mesmo jeito, ser descontraído. Eu entendo dessa forma. Na parte da venda, já que você perguntou, eu acho que não adianta ser 100% técnico e também não adianta ser 100% descontraído, porque senão vai ficar sabe aquele vendedor que só fala, só enrola e no final não disse nada? A pessoa também não pode ter esse sentimento seu. Então, eu não separo muito bem, eu fico meio ali... Eu sempre imagino o leigo, eu sempre falo... Eu sempre imagino o cliente final leigo, mesmo ele sendo engenheiro. Eu sempre vou pensando assim. Show de bola. E aí, Grossi? Muito bom. Quando você faz o laudo, você pensa na terapia? No sentido de se vai ser execuível ou não, você fala, mano, entreguei, agora eles que se viram. Não, tem que pensar, né? E como lidar com isso? Porque dentro do nosso trabalho, a gente recebe lá. Você vai lá e participa da concorrência e fecha um laudo. Eles não estão participando ainda, tá só nós dois aqui. Uhum. Então, beleza. A Fernandes e Grossi disputa com a FSL, vai lá a Fernandes e Grossi ganha, né? Ganha lá a concorrência e vai lá e faz o trabalho, consegue entender, agora precisa prescrever a terapia. Você já termina e já entrega, ou é importante conversar antes com o cliente, entender o que ele está querendo sobre a terapia, você se conecta com as empresas?
Como é que você faz esse trabalho para tornar o teu laudo viável e execuível, né? Porque senão eles ficam usando só para ver o endereço e passando outras alternativas para o cliente, sabe? Sim, acho que a gente tem que pensar em 2 aspectos, né? Eu acho que vocês pensam. A responsabilidade técnica que você tem de prescrever a terapia. Tem a responsabilidade de quem assinou ali o laudo e fala, ó, a melhor solução é você quebrar tudo e fazer de novo. E tem a responsabilidade do executor, que é se ele executou aquela recomendação de forma adequada, né? Como se fosse o médico dando a receita, ó, para sua infecção é melhor esse remédio aqui. E eles são a farmácia, né, que vai falar, ó, daqui tá a sua proposta de remédio. Eu tento, assim, é difícil a gente na patologia conseguir descrever isso, que a gente não tem muitos dados mensurados da eficácia, né, das soluções. Seria bom a gente ter esses números, né? Então, tal solução é X% de eficiência, né, 90%, para você conseguir ponderar. Mas eu uso um método no meu laudo, sempre que possível, que é uma matriz de decisão, uma matriz multicritério. Então, eu tento colocar mais de uma solução sempre. 3, por exemplo. 3 soluções com no mínimo 3 critérios. Por isso que eu perguntei dos critérios, queria ver se o que eu às vezes adoto faz sentido. Primeiro critério é a eficiência da solução. Essa eficiência, ela, sei lá, é 50% de chance de resolver o problema. 90% de chance de resolver o problema. Segundo critério, custo, né? Então, preço, da gente cota. Terceiro critério é nível de intervenção. Vou ter que demolir tudo e refazer. Aí eu só vou fazer alguns furos e faço um enxerto ali, uma injeção. Né? Então, esses 3 critérios eu acho no mínimo, né? Preço, eficiência e nível de intervenção. Daí eu queria saber também. Às vezes o nível de intervenção não tem pra onde fugir, né? Tá caindo. Uhum. O nível de intervenção tá ligado com o tempo de execução também, que é uma coisa bastante importante para os clientes que eu enxergo. Uma obra que vai durar 8 meses ou uma obra que vai durar 3 meses, dependendo do método, faz uma baita diferença. 3 meses sem garagem ou 8 meses sem garagem, né? Num exemplo. Às vezes o cliente está disposto a pagar mais caro para ter uma solução mais rápida. E vocês usam esses critérios? Basicamente, dentro do que vocês veem esses critérios sendo considerados mesmo? Ou no fim é só custo e vida que segue? Não, a questão a gente não tem uma matriz de decisão, igual a do Grossi, bonita assim. Mas a gente vê primeiro o custo e depois a gente vê, sim, a interferência. Porque a gente entende que o condomínio tem uma vida, ele está habitado, seja comercial, residencial, seja o que for, ele é habitado, ele tem vida. E a obra tem que interferir nessa vida o mínimo possível e deixar o negócio bom. Ou em pé, ou seja, o aditivo que for. Então, a gente tenta, assim, eu vou fazer dessa forma, eu vou te trazer menos transtorno. Por que é transtorno? É pó, é barulho, é sem vaga, é um monte de gente no prédio. E, ao mesmo tempo, viabilizar no financeiro. A gente volta sempre no financeiro, porque eu sou do comercial, né? Tem que voltar no financeiro, né? É o critério com maior peso, né? Tem até o exemplo que eu ia comentar da obra que a gente foi junto, eu e o Felipe, e tava o Iago também, né? É um paredão com bloco alveolar, não é isso? E a alvenaria, ela tava praticamente areia. Você ia com um garfo lá e... Apertado, né? Você ia com um garfo lá e tirava a areinha da parede. Fachada, né? Paredão fachada. Inteiro. Uma fachada de 30 por 20, sei lá. Chutando um número aqui. Mas é mais ou menos nessa dimensão. E pra lá da parede tem o quarto da pessoa. O que a gente faz? A gente tira a parede e deixa a pessoa no abismo por, sei lá, 1 mês e faz a parede de novo? Daí saiu a solução que o Felipe sugeriu, deu a ideia. A gente foi aprimorando junto. De fazer uma parede com uma estrutura metálica na frente daquela e depois, internamente, a pessoa faz o que... no apartamento, no dia que quiser tirar a parede e fazer a reforma, pode fazer tranquilamente. Então, é uma solução que tem essa matriz de decisão, só que ela está na nossa cabeça, não está no Excel. Essa é a diferença. Um bom laudo, que nós podemos chamar de parecer técnico, de relatório técnico, a base dele tem que estar focada numa boa inspeção, numa boa investigação e num bom diagnóstico. Essa é a primeira base central. Uhum. Entender o que está acontecendo, porque quando você vai naquele prédio que a gente foi, externamente tem trincas e fissuras no revestimento. E a investigação não é só técnica do imóvel, né? A investigação é do cliente, como o cliente vive ali. Eu acho que isso é importante, muito importante para você balizar a sua matriz de decisão, né? Com toda certeza.
A gente não viu lá? Tem trincas e fissuras no revestimento. Então pronto. Qual que era a solução? Tratar trincas e fissuras. Vamos tratar as trincas e fissuras do revestimento, natural. Então assim, a gente parte, quando você quer levar uma galera nova para fazer uma visita contigo, um curso prático numa obra, ou você mostra uma foto, na aula, você começa a mostrar um problema, mas já vem pergunta, e como que resolve? E como é que trata? Não é assim? No ambiente da pós. O que você fez? E como que resolveu? Eu falo, calma, filhão. Segura. Porque esse é um processo lá na frente, que talvez nem você vai dar a solução. Então, se os laudos, se vocês recebessem, é o que eu gostava de receber quando eu estava em empresas de reabilitação, receber um bom laudo, um bom parecer técnico, relatório, dizendo o quê? Boas informações, uma boa anamnese, uma boa investigação e um bom diagnóstico. A terapia da FSL, até nós colocamos, recomendação de terapia, ou recomendações de terapia. Você pode dar 2, 3 alternativas, como o Grossi faz, olha, você pode fazer essa. É mais cara, é mais rápida e é mais eficiente. Você pode colocar essa. É mais demorada, mas é mais barata e também você pode pôr essa. Então você coloca opções e essa decisão final pode ser feita através de uma consultoria, uma contratação especializada. A gente pode contratar um baita especialista em revestimentos pétreos para ele auxiliar nesse processo. Você não vendeu isso quando você vendeu o seu diagnóstico, o seu parecer técnico inicial. A empresa pode ter uma solução técnica espetacular. Fazer em conjunto também. Em conjunto, os fornecedores. Ou então unir fornecedor. A gente mesmo acabou de entregar um relatório onde a gente uniu fornecedor de materiais e demos uma recomendação. E colocamos lá que, no caso da concorrência, vierem ideias novas, soluções novas, nos chame. Aqui é uma recomendação. O que vocês acham disso? Isso aí eu vou fazer para todo mundo responder esse cenário todo que eu coloquei, desse posicionamento, como a terapia não é algo travado, mas não focar na terapia, focar primeiro num bom diagnóstico, numa boa inspeção e dar essa possibilidade de fazer essa rodada de definição durante o processo de contratação. Começando com o Grossi, depois vai... Perfeito. A gente tem que entender que a patologia, ela não é exata, né? Ela é muito empírica. É muito faz e compara o resultado. Então, se a gente travar as coisas, não vai pra frente, a gente não consegue, né? Então, depende muito da experiência, principalmente de quem executa, para ver. Eu tive um retrabalho depois, fui chamado para uma garantia, né? Então, aí vai retroalimentando a nossa base de experiência para a gente melhorar as nossas soluções. Então, acho que realmente é fundamental você não travar. Porque, com certeza, quem vai ter esse feedback empírico é quem executa. Normalmente, quem faz o laudo não sabe se a solução deu certo. Eu não sei, ninguém nunca me voltou a falar que meu laudo, essa solução não deu certo. Mas provavelmente deve ter batido na Serpol, aqui voltou, aqui não voltou, né? Então é fundamental ter essa sinergia também, né? Esse contato mais próximo do patologista com quem executa. Eu gosto da ideia de ter várias recomendações ou 2 opções, do jeito que a gente puder chamar, para o cliente também entender. Será que vale a pena essa intervenção maior, mais pesada, que vai me dar uma vida útil maior, ou vale a pena fazer intervenções menores ao longo do ano? O cliente também tem esse poder de decisão. Não, eu não quero. Eu prefiro fazer a cada 2 anos, sei lá, uma intervenção menor do que fazer uma grande agora. Pelo motivo que seja, ele é o cliente. Essa é a primeira. Ou também, porque se não tem opções, a gente nunca sai da caixa. A gente é sempre assim, tá bom, tem uma trinca, põe tela, faz um chapisco assim, nunca sai do mais do mesmo. Com opções e com novos patologistas, começa a se sair novas ideias, e também com esse contato. Tecnologia nova, né? Também. Bom, vocês falaram tudo. Eu vou sair um pouquinho da caixa aqui. Eu sempre gosto de comparar os mercados, né? Então, o mercado da engenharia civil, tem alguns outros mercados que são parecidos, que são muito mais maduros. Por exemplo, a medicina. A medicina é um mercado muito mais maduro do que o da engenharia, até porque a medicina vem muito antes da engenharia. Não sei se esse fato é o correto que eu falei, mas eu imagino que... Todo conceito. Como é que tá aí? Tá. Você concorda com esse conceito? Concordo. Qualquer coisa o pessoal comenta embaixo, fala que eu falei besteira. O negócio ele pega muito, ele vem... Esses dias tá falando, né? Qual que era a ideia? Sintoma para sinal. É um cara que estuda muito a parte da medicina para trazer para nós. E a analogia que eu faço do serviço de quem executa é o cirurgião.
tem o médico geral, que ele vai fazer a consulta. Eu também devo falar algumas besteiras sobre medicina, mas vamos lá pensar no conceito, na metáfora, né? Na ligação das duas coisas. Tem o médico geral que você vai lá, faz a consulta, ele fala, putz, vai no especialista. Você vai no especialista, o especialista vai e fala, faz esse exame. Aí você vai no laboratório, faz os exames, volta no especialista. O especialista fala, você vai fazer isso, vai ter que fazer essa cirurgia. Chega no cirurgião. O cirurgião consulta o anestesista. Então, são várias especialidades que se complementam e se conversam sempre. Porque o especialista ele tem que estar ligado com o cirurgião para saber se é possível, tem novas tecnologias, não tem. Eles estão sempre juntos em eventos, os médicos e cirurgiões, para trocar experiências mesmo. Sempre tem novas tecnologias. Na engenharia civil é um pouco mais demorada essa tecnologia. O pessoal é um pouco mais travado e eu acho que a gente tem que aprender muito com esse outro mercado. Os pontos positivos do mercado que na minha opinião, é essa de velocidade de inovação e de tecnologia e ligação entre os especialistas. Incrível. Eu não tinha pensado... Cada dia aprende uma coisa nova, né? E... Curti demais, gente, de verdade. Eu não tinha... a farmácia, as empresas que fazem os remédios são os fornecedores, que também têm novas tecnologias, também estão em contato. A associação que você fez agora é muito melhor, né? Muito Vocês bom. são os cirurgiões, porque realmente o farmacêutico é a empresa que vende o produto, o material. Muito excelente. Então, nós temos os cirurgiões, que quem executa a reabilitação. Mano, eu gostei disso. Vamos amputar a perna. Mas aí você pode ter 2 cirurgias. Você pode ter a cirurgia dos castilhos, chamar a Audrey para fazer. Sim, E neurocirurgia. Como é que fala? E a estrutural chama Um você time de pra fazer. médico, uma junta médica para tratar um problema, então você precisa de vários. Então, nós somos os especialistas em patologia, então ali é o especialista numa área, ou clínico geral, né, que eu chamo de patologista geral, ou engenheiro diagnóstico, tem o patologista especialista numa área, toma as definições, usa a indústria farmacêutica, que são a indústria, né, dos materiais para trazer soluções, medicamentos, né, ali, formas de atuar. Só que a decisão final, muitas vezes, acaba sendo do cirurgião. Tem muito cirurgião que fala, não, eu não vou te operar, eu não opero esse tipo de coisa. Até porque a responsabilidade é dele. Porque é dele. Ele não pode operar e falar, eu só fiz o que mandaram. No final de tudo, a responsabilidade é do cirurgião. Cara, Perfeito. curti demais. Por que não ter um contato, então, com o cirurgião? É isso que você trouxe aqui no começo. E esse tipo de analogia, quando a gente usa com o cliente, que é a parte que precisa ser educada, precisa entender o processo, que às vezes não entende do processo. Se você traz essa analogia do médico, que está na cabeça de todo mundo, é muito mais fácil de explicar. Por que eu preciso de um patologista? Você não executa o trabalho? Você não sabe o que você está fazendo? A gente ouve muito isso. O cara liga e fala, eu preciso tratar esse problema na fachada. Tá bom, você precisa contratar um laudo, um relatório técnico, outra pessoa que faz. Cara, mas vocês são incompetentes, vocês não sabem fazer isso? Não é o trabalho de vocês? Não é assim. Aí tem que vir toda a explicação e a educação que acho que está melhorando, né? Com o tempo a gente vai conseguindo chegar lá. Perfeito. Então, tem um desafio aqui. Você está no ambiente ADEPAT. A ADEPAT é a comunidade de profissionais da construção civil, engenheiros, arquitetos, tecnólogos, técnicos, principalmente ligado à patologia das construções, à engenharia diagnóstica. Estamos ligados no Brasil inteiro, né? Chegamos hoje na data dessa gravação, mais de 700 membros no Brasil inteiro, super legal, todos aqui somos membros ADEPAT. E essa grande comunidade para tratar exatamente desses assuntos. E nesse próximo ano, nós vamos inaugurar com grupos de trabalho. Estrutura, revestimentos, impermeabilização, para que a galera possa estudar com mais profundidade alguns temas e possa criar soluções, instruções técnicas, né? Ter esse retorno, compartilhar essa matriz de decisão. Então, assim, acho importantíssimo nós termos, e aí me veio agora na mente, de procurar representantes, principalmente dessas áreas. A área do diagnóstico, a área da consultoria especializada, a área farmacêutica, então ter representantes das empresas de soluções, e a área dos cirurgiões. Então, tem uma a mais, né? Na engenharia tem uma a mais do que na medicina, que é o projeto. Tem uma a mais. Tem o projetista ainda da solução, né? No caso da medicina, Deus é o projetista. Verdade. Gostei. Então, assim, claro, vocês já estão envolvidos e vão estar,
para que quando a gente criar uma diretriz, aí, uma prática recomendada de tratar um tipo de fissura de canto de janela proveniente da ausência ou da deficiência de verga contra verga, ter representantes de todas as áreas que possam trazer as informações, né, e o resultado. Entendo que a Serpol tem 40 anos de resultados a fornecer para a gente, né, de técnicas de construção. Topam isso? De fazer parte da gente agitar isso aí, Grosso? Muito bom. Importante. Com isso aí? Não, isso que você falou acontece toda hora. Sempre vem um fornecedor novo, desenvolvi um material novo, tá aqui, ó. Ele trata este problema, esta dor. E você nunca nem ouviu falar, o negócio nasceu ontem? Isso. Não, tem anos de laboratório. Que a gente não... É a mesma coisa, você vai na farmácia hoje, daqui a pouco tem um novo remédio para dor de cabeça. Você já conhece 3, 4, mas sempre tem mais um, ou de gripe. Sempre tem um. Mas tem o teste, né? Você tem veio o pessoal de um fornecedor aqui com um material super inovador, só que a gente tem que pegar e testar. E é a mesma coisa na medicina. Você faz um remédio, você tem que testar. Você faz uma vacina, você tem que ter um teste, uma estatística de que funciona ou não. Foi o que o Grosso falou no começo, que não tem estatística se a solução funciona, ou o retorno da solução. Uma coisa que a gente sempre tenta, principalmente quando a gente pega um projeto de um patologista que a gente não conhece, é muito difícil quando você fala, olha, tá errado, ou vai dar errado. A pessoa, às vezes o ego é inflado. Mas a gente fala, porque eu sei que juridicamente nós somos os responsáveis. Então no final, se eu peguei um projeto errado e executei... Corresponsável, né? Nós somos corresponsáveis. O CREA também vem atrás da gente. Claro. Porque eu não me manifestei que aquele projeto estava errado. Você não é leigo, né? Você aceitou aquela solução. Sim. Seria mais ou menos... Eu não recusei, eu poderia ter me recusado. Então, mas a gente sempre tenta falar, olha, isso aqui já deu problema nesse prédio. Às vezes as pessoas são abertas, né? O problema é quando é a primeira vez e é a primeira vez que acontece. Aí, pra você ter esse contato, eu acho que as pessoas, principalmente que dão as ideias, fazem esqueci a palavra. As prescrições das terapias, enfim. Precisam desse contato. Precisa ser mais maleável. Precisam conversar com fornecedores, precisam conversar com executores, para também abrir a cabeça. Mas isso que a DePaty faz é fantástico, essa ideia nova de fazer grupos de trabalho, de unir as pessoas, de fazer eventos. Isso traz uma conexão entre os profissionais da mesma área, que tira essa barreira da intimidade mesmo, né? Você passa a ter intimidade com a pessoa, você almoçou com a pessoa, jantou com a pessoa, você fala, putz, cara... Você tem liberdade para falar, meu amigo, ó, esse caminho aqui, ó, recebi um relatório seu, você já pensou nessa solução aqui? Isso é muito importante. Você faz um curso com a pessoa, faz uma pós-graduação no IPOS, e você pode virar para ela e falar, olha, pode dar... Porque você já conhece a pessoa em um outro meio, então gera um pouquinho de intimidade. E o ambiente que a gente cria numa pós-graduação, um ambiente profissional, já de troca de ideias profissionais, cada um com a sua experiência, mas de certa maneira igualando, no sentido de, ó, estamos aqui, estamos tudo igual. Então é uma turma. Um com mais experiência, um com menos, mais oportunidade, menos oportunidade. Mas vamos conversar aqui de igual para igual para discutir tecnicamente e no vestiário, né? Eu gosto muito de turmas de pós, porque ali, entre aspas, a gente pode errar. Uhum. Ali você pode se posicionar como aluno, você pode se posicionar para aprender e ter a chance de errar interna em casa, né? Eu acho isso importante. Sem risco, né? Você está dando sua ideia, você pode errar, não tem risco, você vai aprender uma ideia nova, pode não ser a perfeita, mas uma ideia nova. Moral da história, participe dos eventos, principalmente presenciais da DePaty. Com toda certeza. Ano que vem, nós teremos, 2023, temos vários eventos presenciais já rolando. Janeiro, Rio de Janeiro. Em março, nós vamos para... Março, vamos para onde, Grossi? Você vai também, Grossi. Olha, janeiro, Rio de Janeiro. Em março, nós vamos para Florianópolis. Em maio, nós vamos para Fortaleza. Depois tem São Paulo, o anual, em julho, 3 dias aqui em São Paulo. Depois em setembro, Belo Horizonte, para fechar novembro em Recife. Mas uma vez por mês tem um encontro online. Esse agora em dezembro vai ser sobre impermeabilização, com o grande Soncini e a Maressa comandando a parada, para falar sobre impermeabilização. Então, quantos problemas nós não temos com impermeabilização? É participar, é fazer parte. Ele vai juntar todos os profissionais, o cirurgião, isso. o
O médico geral, o cirurgião, o especialista. Cara, que ideia, velho. Muito bom. E eu vou fazer alguns workshops E os fornecedores também. fortalecendo, trazer um de cada representante. Olha só, nós estamos encaminhando para o nosso final. Já? Já, claro. Mas nós teremos ainda aqui o momento de fixe, tradição, a dica do Grossi, tá bom? Que dica. Anotado aí. Preparou a dica? Não preparei, é surpresa. A dica do Grossi, nem ele sabe. Nem sei. A dica que vai sair, né? E muita coisa aqui que a gente tem para conversar. Mas antes de encaminhar, isso aqui tudo para ele começar a pensar na dica do Grossi. Já, me deu um tempo aí de... Deu um tempo. Nós estamos aqui agradecendo o ambiente Serpol, muito acolhedor, né? Algumas perguntas eu gostaria, não posso deixar de fazer. A primeira pergunta, assim, falamos de legado, mas como sobreviver por mais 40 anos? Cara, boa pergunta, né? Uma pergunta de $1 bilhão. O que eu enxergo é evoluindo. Sempre crescendo e sem parar. O time tá ganhando, se mexe. Sempre crescendo e sem parar. Se parar, morre. Esse é o mercado. Em qualquer área, tá? Na minha opinião, é isso. Então, é sempre buscando coisas novas, buscando beber águas de outros mercados, que não o nosso, que eu gosto muito disso, acho que vocês perceberam. No nosso também, mas sair um pouco e pegar ideias de outros mercados, que isso é... Daí que vem a inovação, que você não está inovando nada, você está copiando outra pessoa, que é o mundo hoje, é tudo copiado. Adaptando, acho que adaptar ideias, né? Adaptar ideias para o seu mercado. Eu acho que esse que eu traria. Espetacular. Ricardo Haddad, com toda a sua experiência, no alto de toda a tua experiência, nós falamos aqui que a Serpol é um time de cirurgiões, na verdade? É a ponta dentro do processo da cirurgia. Só que quem pega no bisturi é um operário. Quem executa, quem faz ali realmente o processo é a mão de obra, que sobe no balancinho, que está lá nesse momento, num balancinho, com vento, com frio, com as condições atípicas, ou que está dentro de um subsolo, ou numa caixa d'água confinada, que está ali com trabalho mais pesado, mais bruto, que é o que está manuseando toda a tecnologia farmacêutica da engenharia, né? Que está ali realmente fazendo o corte, que está aplicando, que está executando. Isso que nós estamos, esse movimento do conhecimento técnico, do conhecimento das normas, da literatura, está chegando para eles? Vocês que têm aí centenas de funcionários, está chegando? Como é que vocês têm feito? Qual o desafio para que vocês possam ter lá os cirurgiões em campo realmente executando aquilo que vocês gostariam que eles fizessem? Eu gostei da pergunta. Eu acho que houve uma evolução. Hoje em dia você vê muito mais pessoas de qualquer classe social na faculdade, terminando a escola. O que a gente vê hoje? Muitos engenheiros, até você vê, que estudaram comigo. Quem é o pai? É um mestre de obra, é um pedreiro, é um carpinteiro. Isso falando... E antigamente era como? Não, meu pai era engenheiro também. No meu caso, meu pai é engenheiro. Mas minha mãe era advogada, ou... Sua família tinha escolaridade, você tem escolaridade. Hoje em dia você já vê que isso... Claro, infelizmente é difícil ainda o acesso, mas hoje em dia você já vê... Nós temos funcionários... A gente pegou hoje um fiscal de obra que era polidor. E o que ele está fazendo? Ele está na faculdade de engenharia e estava trabalhando lá com um martelete na mão. Tem outros casos muito... Então, a gente vê hoje essa evolução. As pessoas têm passado por essa escolaridade. E o que a gente tem que fazer com isso? Isso tem um defeito também. Por a pessoa ser, na construção civil, ser filho de um pedreiro, filho de um carpinteiro, ele traz para a obra hoje aquilo que o pai fazia. Aquele pensamento antigo. Qual é o grande problema disso? Pouca tecnologia. Hoje em dia nós tentamos fazer treinamentos, a gente traz uma empresa, um fornecedor e dá um treinamento específico sobre um material novo que chega, depois que a gente aprova, para tentar levar a tecnologia para eles. Porque eles param ali. Existem alguns que sobressaem e vêm vídeo no YouTube, faz um curso,
compra um curso, a gente tem encarregados que pede pra gente adquirir um curso de leitura de projeto. E tem no Senai, tem em tantos lugares na internet. Você vê que existem alguns que sobressaem e já querem evoluir. Mas é difícil. Hoje em dia ainda é difícil. Então, a gente tenta bastante dar o treinamento. Ou nós mesmos internos, ou trazendo alguém de fora. Um especialista como vocês na área, que consiga falar a língua para as pessoas entenderem. Também volta na questão do leigo. Não adianta chegar lá e explicar um monte de teoria de engenharia para todos os cirurgiões que estão lá no auditório, que eles também não vão entender. Também não adianta falar como se eles não... Imaginando que eles não fossem entender, pior ainda, eles vão ficar com raiva. Então, tem que ir na questão de entender o público. Legal. Até é um dos projetos da DEPAT, dentro do nosso trabalho, a DEPAT Educação. E realmente, ela não tem um dos grupos de trabalho, esse é o grupo de trabalho mão de obra, para que chegue de alguma maneira, de um jeito diferente, isso para eles. Agora, para mim é cirurgiões, muito louco, mas eu sempre trouxe a tropa de elite da construção, quem trabalha com reabilitação. Mas eu tenho aqui um senão para colocar, que a gente precisa resolver isso. E talvez nesses treinamentos, nessas formações, a gente possa resolver. Um profissional que veio como um auxiliar, um ajudante geral, trabalhando de repente na Serpol. Serpol vem de serviços de polimento, né? Que começou com parte de recuperação, concreto aparente, aquele tratamento espetacular, que é o fim do concreto, né? Agora, alguém chegou como ajudante geral, de repente começou a aprender a subir no balancinho, começou a aprender a trabalhar com os produtos, começa a saber misturar o cimento branco com o cimento convencional, começa a aprender a fazer um polimento, recupera uma estrutura, retira a corrosão do aço, recupera com grout, usa argamassa polimérica, sabe mexer com os materiais todos. Ele era ajudante. Agora ele é qual profissional? Qual que é o nome que você dá para esse profissional que consegue executar todos esses trabalhos? A gente tá polidor. Tá. Essa é a especificação da Na verdade, são vários nomes. Tem o polidor, tem o pedreiro, tem o pintor. E na Serpol, eu vou falar aqui, depois você corta, Giovana, não, brincadeira. Mas todos acabam sabendo fazer tudo. E a gente contrata o profissional, não existe profissional pronto no mercado. Esse é um problema que você levantou já. Então a gente contrata, na maioria das vezes, como ajudante e acaba treinando internamente. E se a gente, não sei nem se pode, ousadamente, dá um título para um profissional desse tipo? Recuperador de estrutura. Sim. Sabe? Porque assim, pedreiro, tem o pedreiro, ou o pedreiro é especialista em recuperação estrutural. Uhum. Alguma coisa que o coloque, em termos de valorização, num ponto diferente. Porque muitas vezes esse pedreiro, que tá ali como pedreiro, ele fala, se ele perguntar, se o irmão perguntar no churrasco, qual que é a sua profissão? Fala, sou pedreiro. Mas não necessariamente um profissional ele pode ser um excelente recuperador de concreto e não saber executar uma alvenaria, uma parede. Como lidar com isso para entender? Você é um recuperador de fachadas. Você é um pedreiro especialista em reparos estruturais. De repente, a pessoa se vê diferente. Porque muito da valorização é como nós nos enxergamos, né? E quando essa galera vê que ela faz parte da tropa de elite, que essa galera faz parte de uma equipe de cirurgiões. O meu lema era em reabilitação de fachadas, empresa de reabilitação. Nós não podemos errar. Se estamos aqui, muitas vezes é porque alguém errou. Uhum. Então, nós não podemos errar. É uma tropa diferente, é um nível diferente de trabalho. Enfim, tô levantando Pode me dar uma folha? Mas só complementando... Só anotar isso, que é uma baita ideia, cara. Mas sabe que na área de patrimônio, né? Falando da área de bens tombados, a gente tem o restaurador, tem essa figura. É mais exclusiva para argamassas, né? Não, desde no caso de... tem também das questões de pintura artística, mas tem também da argamassa, aquele detalhe, né? Fazer aquele rococó, os beirais. Sim, são técnicas construtivas tradicionais. Quem faz isso hoje? Porque tem um carpinteiro, tem um marceneiro, e tem um marceneiro que trabalha com uma madeira maciça, fazendo um rococó no canto de uma guarda-corpo de uma escada, de uma igreja. É outro nível, né? Sim. Fica aí, porque a gente precisa treinar uma geração de executores diferenciados. Vai fazer parte do processo. Porque nós estamos falando, gente, em pot life.
Nós estamos falando em componente A ou B que tem que ter o tempo em aberto de argamassa. Tá maluco, sabe? Contado em balde graduado. Então, assim, se nós não levarmos isso ao ponto do profissional entender e ter esse entendimento de que ele está fazendo parte de um processo que não é de uma obra convencional, vamos pensar assim, na recuperação, a gente pode aí ter bons resultados, né, meus amigos? Mas acho que é mais até do que a execução em si, ele tem que ter um olhar para anomalias que não foram identificadas no diagnóstico. Porque o diagnóstico tem um nível de incerteza, né? Porque e a gente vê o quê? Quantos por cento da estrutura da fachada nós vemos, né? Só o exposto, né? Só o manifesto. Eu que não tá manifesto. Esse profissional que tá lá, principalmente na fachada, né? Aquele que tá pendurado, ele tem que saber identificar coisas estranhas, anomalias, para dar um feedback e talvez mudar o diagnóstico. Ó, essa não é a solução. Sou seu fã. Muito louco. Muito louco. Isso aí, meus Que amigos. poderia ter acontecido naquele prédio. Que é o que vocês estão falando. Uhum. Vamos para o momento de fixe? Pensando, estamos chegando no final do ano e muito do que aconteceu aqui, galera, quer queira ou quer não, é fruto das redes sociais. Né? Nós nos conectamos, né, Gal? Antes disso tudo se tornar realidade, mas foi através das redes, que entre curtidas, né, e conversas no inbox, veio o primeiro encontro, o primeiro café para se conhecer presencialmente, e as coisas foram crescendo e foram acontecendo. Então a rede social hoje, quer queira, quer não é mais algo paralelo, sabe? Não é só uma foto que você postou, não é só uma escolha se eu tenho ou não tenho. Talvez em algum momento alguém fez isso em site. Será que eu tenho site? Eu monto um site da minha empresa ou não monto? Não sei se eu monto, se eu não monto. Em algum momento a Serpol passou por essa decisão dentro desses 40 anos e outras decisões que teve que ser tomadas, né? Hoje é uma realidade. É uma realidade que não tem muito como a gente correr dela. Só que muitos que estão aí começando, e tanto na rede social como qualquer coisa na vida, pode pensar, mas eu deveria ter começado antes, né? Começar agora? Uhum. Já está estabelecido, já tem gente pra caramba fazendo, já tem podcast a dar com pau, né? Você abre a geladeira, tem lá alguém falando no podcast, já tá todo mundo agora quer o microfone para falar, já todo mundo tá postando, já tem todo mundo fazendo. Sim, tem. Mas se você quer, comece agora. Porque sabe o que vai acontecer? Se você quer, não é obrigado a fazer qualquer coisa nas redes sociais como posicionamento, se você não fizer agora, tem 2 resultados. Daqui a um tempo, você vai olhar para trás e vai falar, ainda bem que eu comecei. Uhum. Vai falar, deveria ter começado. Falo isso por experiência própria. Em 2016 para 2017, me deu uma vontade de fazer isso aqui. De repente, falar nas redes sociais, era mais YouTube, né? Uhum. Tem um canal no YouTube para falar de coisas de patologia, porque quer queira ou quer não. Eu já tinha uma longa jornada na parada, né? E eu não fiz. E fiquei aquilo no meu coração, e o meu primeiro vídeo que eu gravei para as redes sociais não foi para engenharia, foi com os meus filhos. Tem um canal no YouTube chamado O Poderoso Papai, que eu fiz pela minha filha, porque ela queria fazer vídeos no YouTube, eu falei, vou fazer com ela. E lá eu fiz alguns vídeos com ela, com o Gui, com o Heitor, enfim, e comecei a produzir alguns vídeos lá, mas com vontade de fazer na parte técnica. Eu falei, não é pra mim. Já tem tanto canal no YouTube fazendo, e eu vou fazer pra quê? Eu olhava, quando eu ia estudar o mercado, porque eu falo, estudo o mercado. Eu achava que eles eram melhores que eu, e talvez eram. Muito provavelmente que eram. Então, por que eu ia me posicionar? Por que eu ia falar se já tinha gente fazendo e fazendo melhor? Passou 2018, eu fui demitido, então toda a minha construção de estrutura pessoal, né, de trabalho, financeiro, ela ruiu, né, de repente. Mudou para 2019 e falei, olha, vai ter que estar nas redes sociais. Só que, na mesma maneira, eu olhava e falava, eu não vou conseguir. Tinha, e tem hoje ainda, né, claro, Matheus Leone, Renato Sarrad e tantos outros que falavam que eu poderia falar. E eu via, eles falam melhor que eu.
Então é melhor repostar o deles. Por que eu vou me posicionar no mercado? E não fiz. Só que eu sabia que tinha que ter na empresa e fiz no meu escritório, postava algumas coisas e comecei com algum processo nesse sentido. Mas eu não fiz naquela época. Eu não me posicionei, porque eu entendia que não era para mim. Mudou 2020, começo do ano também, cheio de vontade, olhava o mercado e via que também entendia que não era para mim. Até que veio a pandemia, e aí não tinha mais outra opção, né? Porque fechou tudo, aí o medo de fechar os negócios que estavam com o escritório começando, quem ia contratar a gente? Todo mundo ia segurar, ninguém ia fazer um laudo de fachada, sendo que tá lockdown, não sabia como ser. E eu não tive outra alternativa, a não ser entrar nas redes sociais, né? E aí, dia 25 de março de 2020, eu gravei o primeiro vídeo. E daí alguém gostou, começaram a comentar, e aí me chamaram para uma live, e me chamaram para outras coisas, e as coisas foram acontecendo. Então hoje, 2 anos e meio depois que eu comecei a me posicionar e fazer, olha onde a gente chegou. E é muito contagiante para mim, eu fico muito feliz com isso que a gente tem feito. Mas e se eu tivesse começado em 2017? Se eu tivesse começado em 2016? Talvez isso veio no meu coração. Por que eu não fui? Caramba! Era só ter feito. Mas Deus sabe todas as coisas e sabe a hora certa de todas as coisas. Mas hoje, muitos que podem estar assistindo estão falando, eu queria também fazer um podcast. Gente, é tão fácil hoje. Você grava em algum lugar. A gente não tinha essa condição, a gente gravava no computador. Ah, queria tanto fazer live. Liga a câmera do celular e faz a live. Eu queria produzir conteúdo. Produza e poste. Comece. Ah, mas já tem tanta gente fazendo. Sim. Só que à medida que a gente vai fazendo, vai criando novos usuários também. E tem gente que pode querer nos ouvir do jeito que a gente fala. Sabe? O Gross é muito melhor que eu. Em muita coisa. Mas a galera tem gente que gosta de me ouvir, tem gente que gosta de ouvir o Gross, tem gente que gosta de ouvir nós dois juntos. E essa é a vida. Então nas redes sociais, como em qualquer projeto de empreendedorismo ou qualquer outra coisa, faça-o agora. Comece-o agora. Por mais que a gente ache que o mercado está saturado. Já tem tanta empresa de recuperação de fachada e estruturas, mas se você tem a vontade de montar uma, monte. Certamente vai ter espaço para você. Mas tem tanta empresa de consultoria, monte. Comece o processo. Direção é mais importante que velocidade. Vai por mim, que daqui a alguns anos você vai olhar para trás, você vai ter conquistado o teu público, vai ter conquistado os teus negócios, os teus clientes, e você vai lembrar disso que eu estou te falando. Ainda bem que eu comecei. Porque eu comecei um pouco forçado. Foi quando as coisas eram para começar e nada. Comecei um pouco forçado lá por causa da pandemia. Mas eu olho para trás e falo, ainda bem que eu comecei. Então, a palavra é comece. Certo? Muito bom. O que você acha disso, Gal? Cara, não, concordo com tudo que você falou. Não tem nem o que falar. Tem que começar o mais rápido possível. Eu gosto de falar sempre que, cara, nunca vai estar perfeito. Hoje, por exemplo, nos equipamentos de gravação, a gente teve vários problemas. E aí com a Giovana conversou, eu falei, vamos, não vai ser perfeito. A gente vai melhorando no processo. Então começa pequeno, começa com o que dá, entrega o que tem que ser entregue e vai melhorando. O perfeito vem depois que você faz, não vem antes de fazer. Eu acho que isso que você falou faz muito sentido. Qual que é a dica do Grosso de hoje? Eu não vou inovar muito, mas vou pegar uma coisa que a gente comentou muito, que é essa matriz de decisão, né? Assim, é uma ferramenta da área da teoria da decisão. Quem trabalha com análise de risco e tomada de decisão conhece ela. Então é aquilo que até o Fernando usou a medicina, né, de ponte. Eu estudei muito análise de risco e fiz essa ponte para patologia. Então a dica de hoje, a dica do Grossi, vai ser uma dica de leitura. O livro chamado Decisões Inteligentes. Decisões Inteligentes, ele mostra, é bem interessante, porque assim, ele explica como aplicar a matriz de decisão, mas de uma forma muito didática. Porque eu já li diversos livros de teoria da decisão, e eles são muito estatísticos, muito complexos, daí você tem que estudar muito para conseguir concretizar alguma coisa. Esse livro, ele conta uma história de uma família que quer mudar de casa. Então eles estão numa casa e querem mudar.
quais são as variáveis que eles devem levar em consideração para mudar de casa? É a distância do trabalho? É a criminalidade? Então, baseado num exemplo real, esse livro vai te mostrando como você definir os critérios, os objetivos, enfim, e te explica muito didático a aplicar essa matriz de decisão, né? Que é fundamental para você tomar uma boa decisão, né? Uma decisão inteligente, igual o livro comenta. Espetacular! Simples é o complicado que foi resolvido, né? Exatamente. Pegar os livros são muito complexos. Você consegue resolver no simples. Esse cara com certeza passou pelo complexo para chegar no simples. Exatamente. O difícil é ser fácil, né? E assim encerramos. Gostaria então dos seus recados finais. Primeiro com o grande Ricardo Haddad. Seu recado final e uma dica para os jovens patologistas aí na elaboração dos seus laudos, dos seus relatórios, como se posicionar e seu agradecimento final e seu adeus, meu amigo. Ricardo Haddad. Minha dica é, se tem a oportunidade de estudar, estuda, busca o IPOS, a DEPAT ou qualquer outro lugar que você se identifique e goste mais, vai atrás, estuda, se especializa e começa. Eu acho que depende muito da pessoa. Tem gente que quer ser empreendedor, tem gente que quer trabalhar em laboratório, tem gente que quer trabalhar em obra. Então, entenda o que você quer para si e busque. E agradeço muito por estar aqui. Muito obrigado. Vocês são fera. Legal, contigo. Eu queria apresentar um pouco mais a Serpol e colocar à disposição dos engenheiros patologistas, dos fornecedores, de todo mundo da área. A gente trabalha com recuperação estrutural, recuperação de fachadas e tratamento de concreto aparente. A empresa é pioneira em São Paulo em tratamento de concreto aparente. Então, a dica é se conecte com pessoas com especialidades diferentes, mas do mesmo ramo. Então, a gente está aberto. Aqui a nossa porta está sempre aberta, né? A Serpol é de um lado, a DEPAT é do outro, tudo junto aqui. A gente está aberto para receber, para trocar ideia, para falar sobre problemas, sobre soluções, sobre testes, sobre materiais novos, tecnologias. Eu acho que isso é importante para a gente sempre evoluir e elevar o nível do mercado, né? Que você sempre disse. Espetacular. Grossi. Muito bom. Nossa. Primeiro eu gostaria de agradecer, né? Acho que foi uma troca aqui de experiências, né? Muito boa. A gente teve vários insights, né? Então, um nome de um novo de cargo, ideias aí de network. Então, esse é um podcast que eu quero assistir. Sim. Eu vou ter que assistir para aprender tudo aquilo que a gente falou. É verdade. Aqui. Tem que rever, né? Porque eu já esqueci. Mas então, obrigado aí, Fernando, Ricardo. Muito incrível. E eu gostaria de fazer só um lembrete, né? Se você gostou desse podcast, se inscreve aqui no canal, deixa seu comentário, né? Não vale lembrar, para a gente melhorar e até ser motivado a crescer mais, a criar mais conteúdo. Então, agradeço vocês que estão assistindo. E é isso. Felipe. Muito legal. Esse é o nosso primeiro gravado, né? Então a gente não tem ali a resposta pronta do público, né? Nós vamos ter aí no dia do lançamento, vai ficar apreensivo, né? Eu acho que tô pensando em a gente lançar na final da Copa do Mundo. Porque pra que a pessoa vai assistir? Vai assistir o lançamento, né? Do podcast ali, pipoca, vuvuzela, né? Então, essa interação é importante, né? Esse retorno, essa troca de experiência. Agradecer demais vocês aqui. Nós teremos muitos, espero, assim, inúmeros encontros presenciais, patocasts nesse formato aqui, né, Glaucio? Mas esse é o primeiro, irmão. E ter vocês aqui, porque a honra, a gratidão, a lealdade, acho que é a tríade do que tem que ser a nossa base de conduta de vida, né? E tudo que vocês já fizeram por nós, vocês acreditaram na gente, abriram as portas para que a gente pudesse falar um dia Serpol aqui, a DEPAT ali, investiram na gente, né? Investiram nesse espaço. Estamos aqui no Serpol Lounge, né, no ambiente Serpol, com muito carinho, com muito respeito a todas as empresas de execução de obras, que nós somos amigos, né, e temos essa interação da DEPAT, tem as empresas parceiras e traremos outras empresas, porque a gente entende, né, no ENAPAT, né, no Encontro Nacional, tivemos essa interação sempre, mas vocês que lá atrás, que disseram sim pra gente, que viram o potencial que a gente talvez nem via, né, que investiram realmente. E a Serpol é isso, uma empresa diferenciada que trabalha com reabilitação de fachadas e estruturas. A gente precisa sempre, né,
ao mesmo tempo que quando vem para nós, entregamos um laudo, sempre já pedem empresas para poder indicar. E essa relação da confiabilidade, assim como um médico não vai colocar para qualquer cirurgião operar de acordo com o seu diagnóstico, porque ele está preocupado com o paciente. Assim tem que ser a gente também. Com muita ética, com muita transparência, né, indicar empresas, apresentar empresas que possam realmente entregar soluções adequadas. E a Serpol é uma empresa que eu conheço, né, que eu sei ali, que eu subo no balancinho, que eu tenho, converso com quem executa, então muito me honra. Então se tiver aí, claro, reabilitação de fachadas, estruturas, discussão técnica, ou um café, né, vem aqui com a gente, certamente você vai tomar um café com o Gaal, com o Haddad, e vai tomar um comigo também, porque eu vou estar aqui e não largo. Encerramos por aqui? Encerramos. Podemos fechar? Podemos. Então, Eu que agradeço. Isso aí. Obrigado. Até a próxima. Valeu, Grossi. Obrigado. Até mais. Gente. Um abraço. Um brinde. Um brinde. Um brinde sem nada que já acabou, né? Nossa, um brinde. Vamos que vamos, obrigado. Valeu, Giovana.